E quando ouvirdes de guerras e revoluções, não tenham medo. Tempo atrás, eles estavam testando armas climáticas, no mundo, tá? É o que nós conhecemos como depois vem pro proto-hebraico, vai descendo e vai caindo aqui no hebraico que nós na desenho. Até hoje não. O Pedrosa. certo, tudo que a gente viu, Satanás sempre enganando, Pedrosa. enganando e sendo enganado. Deixa eu só concluir aqui o raciocínio. Então, não mais, para que ele não mais engane as nações, até que os 1000 anos acabem. E depois importa que seja solto por um tempo. A Bíblia fala a grande tribulação, um tempo, mais meio tempo, né? Então, os 3 anos e meios. Então, esse período. Agora que vem o interessante aqui, são os versículos 4, 5 e 6. Então, ele falou aqui que ele vai ser preso, né? Então, nessa época, e depois importa que seja, depois ele vai ser solto, de um tempo. Então, o anjo continua falando assim, para João, e João viu. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Quem? Jesus. E vi as almas daqueles que foram degolados. Que almas essas dos que foram degolados? Foram estes que na grande tribulação não aceitaram o sinal da besta. Que Apocalipse fala, né? Foi esses que não aceitaram o sinal da besta. Então, esse aqui na grande tribulação, que foram decolados. Então, está falando dos 1000 anos nesta época aqui. Tá? Pelo testemunho de Jesus. Eles foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. 5. Não está dizendo aqui se foi no céu ou na terra, aqui não diz, né? Mas reinaram 1000 anos com Cristo. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, que você descreveu lá em Mateus 25, 50, 54, né? Bem-aventurado é o santo que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes. Aí eu te pergunto, e essas pessoas que foram ressuscitadas ali, eles continuaram vivos ou morreram? Vivos para toda a eternidade. Pedrosa, deixa eu responder sua primeira pergunta. Não, eles ressuscitaram. Deixa eu dizer aqui. Mas eles dizem aqui em Mateus 25 que eles foram ressuscitados e foram vistos. E foram vistos, sim, provavelmente com os parentes, amigos. Mas não ficaram. E depois não foram mais vistos. Quer dizer, eles ressuscitaram e subiram ao céu ou ficaram por aqui? Subiram ao céu junto com Cristo. Pois é. Ó. Eles não ficaram, eles foram vistos na cidade, mas eles não permaneceram lá. Se você for ler a passagem, pesquisando lá em Mateus, né, você vai ver que eles não permaneceram na cidade. Então isso daqui, eu só estou botando lenha na fogueira, que eu ia dizer aqui, né, para a gente discutir, tá? Vem cá aqui, botar mais alguma coisa aqui. Ok. Então, vamos ler aqui de novo, que é interessante esse Mateus. Pedrosa, deixa eu responder sua primeira pergunta. Sim. Deixa eu responder sua primeira pergunta, Pedrosa.
Lá em Apocalipse 20 está a resposta quando ele diz que Satanás foi aprisionado por 1000 anos, aprisionado para não fazer o quê? Tá? Isso não tem a ver com paz na Terra, no sentido de que não morreu mais ninguém. Tá? A própria resposta está em Apocalipse 20. Eu vou ler Apocalipse 20. Ele foi aprisionado para não enganar as pessoas. Entendeu? O objetivo dele foi aprisionado... Deixa eu completar. Isso. Eu só estou ouvindo o retorno do meu microfone. Deixa eu ler para você aqui. Versículo 2, tá? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, adversário, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais pudesse enganar as nações até o fim dos 1000 anos. Legal. Enganar as nações de que forma? Enganar as nações. Isso. A enganar de que forma? Agora eu vou ler o versículo 7, que é a explicação de como ele engana as nações. Em que sentido que a Escritura está falando isso? Quando os 1000 anos tiverem acabado, o adversário será libertado da prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para a batalha. Enganar as nações é no sentido de enganar elas para fazer essa batalha mundial. É nesse sentido que a Escritura está falando. Não é que não teve mais morte, ou o leão começou a comer com o cordeiro, não tem a ver com essa parte. Tem a ver com essa questão. Ele engana as nações, né, juntando as nações da terra para uma batalha final. Tá? É nesse sentido que ele engana as nações. O próprio versículo 7 fala isso. Aí ele vem contando que, para provar que isso é uma guerra, né, é só continuar a leitura. Seu número é incontável como a areia da praia. Eles marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus. Cercaram que acampamento? Fisicamente falando, Jerusalém. E a cidade de que ele ama, Jerusalém. Aí depois ele vem dando várias explicações de como Deus defende a terra nesse momento, a terra fisicamente, né? No entanto, fogo desceu do céu e consumiu todas. Quer dizer, enganar as nações no sentido de juntar todas as nações do planeta numa guerra mundial e atacar Israel. É nesse sentido que ele engana as nações. O versículo 7 já dá a resposta. Ok? Alô? Vocês me ouvem? Pedrosa, eu não estou te escutando não. Abre o microfone, Pedrosa. Mas o bem-aventurado, o Apocalipse 26, bem-aventurado o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, porque esses já foram ressuscitados, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta. Eles morreram, ressuscitaram, subiram com Jesus. Então não ficaram aqui na Terra. A impressão que fosse que ressuscitado tivesse ficado aqui. Como os arrebatados não vão ficar aqui na Terra. Eles vão subir. Mas ficou povo de Deus aqui na Terra. E teve povo de Deus que subiu. O reino de Deus, as pessoas continuaram aqui na Terra. Inclusive os discípulos, os apóstolos de Jesus estavam com ele, continuaram aqui na Terra. Quer dizer, o povo de Deus continuou na Terra e o outro subiram com Jesus. Não é? Então era céu e terra, sim. Tinha povo de Deus. Então, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Por que eles reinarão com Deus só 1000 anos? Vamos lá. Vamos entender que as passagens estão interligadas, tá? Tanto esse trecho de Apocalipse 20 quanto esse de Mateus que você está lendo é o mesmo trecho, tá? São ambos falam do mesmo momento, tá? Então, vamos entender. O enganar as nações... O Apocalipse fala no sentido profético, não é? E o outro já fala no momento do acontecimento, do fato, não é? Vamos lembrar de uma passagem de Cristo que ele diz: o reino de Deus está entre vós.
Quando que Cristo passa a reinar na Terra no período do Novo Testamento? Hein, Pedrosa? Como você interpreta esse pedaço? Em que período do Novo Testamento? Para eu saber o contexto, onde que é? É o mesmo Mateus que você está lendo. É o mesmo versículo. Sim, 25, tá? De 50 a 54. Isso. Aí vou fazer uma pergunta em cima disso. Em que período no Novo Testamento... Né? Mateus 27. Em que período do Novo Testamento, justamente aí no livro de Mateus mesmo, Cristo reina sobre a terra? Se você for ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 23 a 25, eu citei aqui no início, eu cito isso aqui sempre. Jesus, quando chegou em Atenas, tinha em torno de 5.000 ídolos. Aí o apóstolo Paulo foi lá no cantinho e viu, isso aqui é o Deus desconhecido, esse meu Deus. Ele fez o céu e a terra e governa sobre o céu e a terra. Quando a gente pensa, o mundo jaz no maligno, a gente pensa que aqui é tudo de Satanás. Deus está no controle, gente. Deus está no controle, o mundo não está entregue a Satanás, não. Primeiro que Satanás já é vencido. Como é que ele poderia dominar o mundo se ele já é vencido? Então, Deus sempre esteve no controle. Em Apocalipse 12, você vê que quando teve aquela rebelião no céu, você vai ver que Satanás foi vencido pelo sangue do Cordeiro. O arcanjo Miguel brigando com ele lá diz, e Satanás foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Jesus já tinha morrido na cruz? Não. 4.000 anos depois, ele iria morrer na cruz. Mas para Deus já estava programado. É porque esse evento é na eternidade. Pois é, mas já estava determinado que Satanás já era vencido. Satanás caiu aqui na Terra como vencido. Ele proclama que ele vai dominar o mundo, que ele vai fazer isso, que não sei o quê, que os banqueiros dele, os falsos profetas deles, o anticristo, não domina nada. A bomba dele já está preparada, é isso aqui, ó. Acabou. Pedrosa. Entendeu? Pedrosa, então, ele domina sobre o céu e a terra. Isso não tem. Aí você volta mais no passado ainda, Salmo 24:1. Do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude, o mundo que nele há e o que nele habita. Então, outras citações, só falando essas aqui. Então, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, nós não temos dúvida que Deus reina sobre o céu e sobre a terra. O Satanás está por aqui vagando, ele vai governar 7 anos, porque Deus consentiu, para matar os próprios que ele está destruindo. O falso profeta vai comer a carne da igreja prostituta, da igreja paganizada. Satanás vai queimar e comer a carne, o falso profeta. A besta